Olá, tudo bem? Havia uma fazenda cujo qual dois irmãos receberam de herdeiro. Herdaram do seu pai que havia falecido, e agora os dois trabalhavam nessa fazenda e dali tiravam seu sustento. E sim, até que eles tiravam um bom sustento. Mas um deles era casado, tinha sua esposa e 2 filhos. E o outro era solteiro, vivia apenas ele mesmo numa casinha e o outro irmão com a esposa e os 2 filhos. Certo dia, aquele que era solteiro, então começou a refletir. Poxa vida, acordou no meio da noite, sentou na cama e ficou pensando, não é justo. Isso não é justo, eu e o meu irmão ganharmos a mesma coisa. Isso não pode continuar assim. Não dá, isso não é correto. Poxa vida, meu irmão tem a esposa para sustentar, meu irmão tem 2 filhos para sustentar e eu ganhando a mesma coisa que ele. Não, não é justo. Ele precisa mais do que eu. Eu não posso deixar isso continuar assim. Então, cada um dos dois tinha um caminhão e eles carregavam o caminhão para sair na madrugada para ir até os armazéns para vender suas sementes. Então ele levantou de madrugada, o irmão solteiro foi e falou, não, isso não vai continuar assim, isso não é justo. Subiu em cima do caminhão, pegou um saco dele e jogou no caminhão do irmão. E ele falou assim, agora sim, meu irmão vai ganhar mais do que eu, ele precisa mais do que eu, ele tem que sustentar a esposa dele, ele tem que sustentar os 2 filhos, não é justo que eu ganhe a mesma coisa que ele. Então jogou o saco de sementes no caminhão do irmão e foi para casa. E ele fez isso durante meses. Sim, durante meses ele estava levantando de madrugada, pegava um saco das sementes dele e jogava no caminhão do irmão. Só que o irmão do outro lado também pensava a mesma coisa. Ele pensou, poxa isso não é justo, eu ganhar a mesma coisa que o meu irmão. Coitado dele, se eu ficar doente de cama, minha esposa tá aí, vai me sustentar, meus 2 filhos, quando ficarem adultos, vão me sustentar, e o meu irmão, coitado, ele não tem ninguém, puxa vida, ele não tem ninguém para se acontecer alguma coisa com ele precisa guardar um dinheirinho extra, não é justo eu ganhar a mesma coisa que ele. E o irmão também chegava, levantava de madrugada e pegava um saco de semente do caminhão dele e jogava no caminhão do irmão. Aconteceu isso durante meses, os 2 fazendo a mesma coisa, até que um dia os 2 se trombaram de madrugada quando iam fazer a sua operação rotineira. Sim, eles se trombaram, um perguntou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, e você, o que você está fazendo aqui? Então eles olharam um para o outro e começaram a pensar, você não veio jogar coisa no meu caminhão não, né? E você, está jogando coisa no meu caminhão? Ambos caíram na risada e se abraçaram e choraram e disseram, poxa irmão, eu estava tentando ver você, por isso que às vezes eu estava dando a mesma coisa, eu jogava um saco no seu, você jogava um saco no meu. Ah irmão, é que eu estava preocupado com você, eu também estava preocupado com você. E os 2 se abraçaram de novo e choraram e uma luz veio do céu e iluminou os 2. E sim, uma voz parecia que falava no coração dos 2 ao mesmo tempo. Esses são os meus filhos, cujo qual eu me agrado neles. Pois é, existe um verdadeiro sentimento de reciprocidade, quando ambas as partes querem fazer o bem à outra. Não dá uma parte só fazer o bem, um só fazer o bem. Deus gostaria que todos nós nos amássemos e nem precisasse falar, olha, eu estou fazendo isso para depois exigir algo em troca. Se ambas as partes se amam, se ambas as partes querem bem uma à outra, não precisam nem falar, vão apenas fazer. Eis aqui teu servo, eis aqui teu humilde servo, pronto para fazer o que você quiser e o que eu puder fazer, lógico. Mas quando ambos estão pensando apenas em si mesmo, existe guerra, intrigas, existe tribulações, competições, existe falcatruas, existe muita manipulação. E é por isso que sempre a pessoa boa sairá prejudicada, sempre se sentirá mais triste, mais frágil. Então é importante que para um bom relacionamento, para que exista um bom relacionamento, ambas as partes pensem em fazer ao outro. Sim, esse é o verdadeiro amor, o amor que quer o bem do outro. Daí vem a palavra grega ágape,
eu quero fazer o bem a você, eu vou respeitar você. Isso é ágape. Até mesmo ao inimigo. Não, se for até o inimigo, uma pessoa que eu não gosto, eu vou fazer o bem a você, eu vou respeitar você. Se todos pensassem assim, não haveria crises, não haveria guerras, todos os relacionamentos ficariam bem, todos os relacionamentos seriam bons, mas infelizmente o egoísmo, o egocentrismo, que faz com que a pessoa pense apenas nela, geram as intrigas, as brigas, as competições, as falcatruas, as manipulações. E sim, é muito triste porque o ser humano, ao invés de viver bem, um fazendo bem para o outro, se todos fizessem assim, um fazendo bem para o outro, todos ficariam bem, porque todos seriam servidos. Todos seriam servidos. Mas quando há o egoísmo, nem mesmo o egoísta se sente bem, porque ele está sempre na mente que merece mais, que quer mais, e sempre olhando para os outros com um olhar de desconfiança, sempre pensando que aquela outra pessoa, ela deve pensar igual eu. Sim, quando a gente é egoísta, a gente olha nos outros e imagina que o outro pensa igual ela. Ele está me enganando, ele está me infringindo, ele está me manipulando, ele está me destruindo. Pois por isso eu conclamo para que a gente viva o amor ágape. Já pensou? Um jogava no caminhão do outro de madrugada e o outro jogava no caminhão do outro e ficava tudo igual, ficava empatado, ficava do mesmo jeito. Assim deveria ser. Eu vou te fazer, você me fará. Se fosse assim, o mundo seria melhor. Tenha um bom dia.